A paz do Senhor, igreja. Amém. Livro de Neemias, do seu capítulo de número 3. Neemias, capítulo de número 3, somente o verso de número 28 da palavra do Senhor. Bem, chegamos à nona porta hoje, a qual o Senhor tem nos instruído acerca de restauração. Neemias, capítulo de número 3, verso de número 28, todos podem dizer amém? Amém. Diz assim: desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Podemos assentar em nome de Jesus. Estamos aqui, irmãos, chegamos pela misericórdia do Senhor, 9 sexta-feiras de um propósito de restauração. 9 sexta-feiras a qual Deus permitiu nós aprendermos mais da Tua palavra, mais dos Teus propósitos. Então o Senhor trouxe nós para este culto para tratar sobre as nossas vidas, as reformas a qual nós precisamos estar continuamente fazendo. Como de costume, toda sexta-feira, nós trazemos lembrança de tudo aquilo que nós falamos. A primeira sexta-feira foi falado para nós sobre a porta das ovelhas. Neemias capítulo de número 3, versículo 1. Segunda porta foi a porta dos peixes, Neemias 3, 3. A terceira porta, a porta velha, Neemias capítulo 3, versículo 6. Quarta porta, porta do vale, Neemias 3, versículo 13. Quinta porta, porta do monturo, Neemias capítulo 3, versículo de número 14. Sexta porta, porta da fonte, Neemias capítulo 3, versículo 15. Sétima porta, porta do cárcere, Neemias 3, 25, a qual deu aquele, no texto onde a gente teve que encontrar essa porta. A oitava porta, porta das águas, Neemias 3, 26. E agora nós chegamos à nona porta, a porta dos cavalos, a qual nós lemos nesta noite, Neemias capítulo 3 e versículo de número 28. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós devemos lembrar que quando Neemias ele foi levado para o cativeiro babilônico, e quando ele estava vivendo nesse cativeiro como copeiro-chefe do rei, diz que um dia chega um dos seus irmãos, ou meio-irmão, chega para Neemias trazendo as boas novas da sua pátria, da sua casa. E ele começa a dizer para Neemias a seguinte coisa: Neemias, a nossa casa está destruída, as muralhas foram queimadas, as portas estão derribadas, o templo do Senhor está abandonado. E diz que Neemias, ele muito se entristece por causa disso, e ele vai falar com Deus acerca de tudo isso que estava passando. E quando ele coloca esse propósito no coração, o rei olha para Neemias, entende ali que ele está triste por tudo que está acontecendo, e Neemias coloca no seu coração um propósito, dizendo assim: eu preciso voltar para reformar aquilo que está destruído. Eu preciso voltar para onde um dia a glória do Senhor estava naquele lugar, para reformar aquilo que está destruído. E o primeiro convite para Deus está fazendo para nós nesta noite é: até quando nós vamos se conformar, se acomodar com a situação do jeito que está, e não vamos tomar uma posição na presença de Deus? Até quando nós vamos viver da maneira que estamos vivendo, aquele famoso jeito brasileiro? Vamos empurrando com a barriga para ver até onde vai dar. Mas o Senhor hoje nos convoca para um propósito, dizendo: ei, seja um Neemias na minha presença, sinta a dor por ver que está destruído, sinta a necessidade de retornar para o propósito, para reformar aquilo que eu tenho sobre a vida da minha igreja, sobre a minha casa, sobre a minha família.
Pastor, mas e se Neemias não tivesse sentido essa necessidade? Deus levantaria outra pessoa? Deus colocaria outra pessoa? Esdras mesmo, Deus poderia ter convocado Esdras e ter levado ele para ter dado continuidade. Nós vamos ver que Ageu fala da glória do templo. Deus poderia ter colocado tantos homens, mas o coração de Neemias entendeu o chamado do Senhor. Oh Deus, Alavacharamaia, Suricamanácia, aleluia. Não tem nada a ver com a mensagem, mas Deus está dizendo: não desista, não recua do chamado que Deus colocou nas tuas mãos. Alamaia, Surimá, Seremanavaia, Enereba, Shoriminecomanácia. Ei, não desista daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, não pare. Aravá, Choramanha, Docominébias, porque o Senhor te levantou como Neemias para restaurar. Não desista, não recua, porque o Senhor tem grande obra para fazer contigo aqui neste lugar. O Senhor tem grande obra para fazer contigo nesse ambiente. Alamaia, Soramaia, Tchericamanácia. Voltando para o texto da palavra do Senhor, e Neemias coloca no seu coração então o desejo de voltar para Judá, para Jerusalém. E quando ele volta, ele vê que realmente estava tudo destruído, as portas derrubadas, as muralhas ali foram consumidas pelo fogo. Mas Neemias, ele convoca o povo para o trabalho. A Bíblia fala que Neemias, ele começa a delegar atividades para o trabalho. E conforme Neemias coloca o propósito no seu coração, dizendo assim para cada povo: nós vamos restaurar porta a porta, centímetro por centímetro, quadrante por quadrante dessa muralha, mas eu quero contar com você. Neemias, ele convoca a cada homem, a cada chefe de família, a cada pai de família, a cada servo do Senhor. Neemias, ele convoca a cada um daqueles homens dizendo: mas eu quero contar com você. Aí nesta noite, Deus olhando para nós aqui neste lugar, o Senhor está dizendo: eu posso contar com você ou não? Pode ou não pode, igreja? Será que nesta noite nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui? Será que podemos dizer isso? Porque quando Neemias, ele coloca esse propósito, Neemias fazendo ali um engajamento com o povo: eu posso contar com você segundo a necessidade. E a Bíblia fala que cada um se posicionou na presença de Deus para a reconstrução daquelas muralhas. E nós vamos entender que levou exatamente 52 dias para levantar aquilo que era o improvável na presença dos homens. Aquilo que era improvável, em 52 dias foi restaurado as muralhas de Jerusalém. E o Senhor contando conosco nesta noite. Dá uma olhada aí à sua volta. Você círculo de oração, você obreiro, você músico, você jovens, você obreiros que estão na porta, você que está na nave da igreja. Se em 52 dias Deus permitiu o povo levantar uma muralha, restaurar uma muralha, colocar 12 portas no seu devido lugar, o que o Senhor nos permite fazer em 52 dias de busca incessante na presença dEle? Você já pensou nisso, igreja, nesse propósito? Será que verdadeiramente quando nós começamos a estudar o livro de Neemias no seu capítulo 3, será que verdadeiramente nós dizemos: Senhor, que a hora que finalizar essa campanha, nós vamos ver uma mudança verdadeiramente dentro daquela igreja? Senhor, que a hora que acabar a última sexta-feira, que vier a última porta, nós vamos olhar para o altar, nós vamos olhar para os músicos, nós vamos olhar para as irmãs, nós vamos olhar para os jovens, nós vamos olhar para a nave da igreja, e nós vamos ver uma mudança geral lá dentro, aonde decretaram que iria acabar, que não iria continuar, mas nós seremos, meu pai, Neemias dessa igreja, dessa geração, aonde veremos a mudança.
Mas isso tem que partir de cada um de nós, igreja. Pastor, mas nós aprendemos que uma andorinha só não faz verão, realmente, mas enquanto ela voa, as demais o acompanham. É assim que funciona. Enquanto uma se levanta, as outras acompanham. E o Senhor está esperando o homem de Deus, mulher de Deus, se levantar na presença dEle, para um propósito verdadeiro de restauração da obra do Senhor. Voltando para o texto, porta dos cavalos. Nós entendemos que cada porta ela tinha um significado especial. Igual na igreja, olha lá, nós temos a porta de entrada, a porta lateral. Cada um tem o seu ofício. Quando você vai na sua casa, tem a porta da sala, a porta da cozinha. Não é isso que funciona? Cada um tem o seu ofício, cada um tem a sua funcionalidade. E aqui quando nós vemos falar sobre a porta dos cavalos, nós vamos entender que era uma porta estratégica da cidade ali na muralha de Jerusalém. A porta dos cavalos, ela ficava num ponto estratégico das muralhas de Jerusalém. Ela ficava num ponto onde quem saía na porta, ela conseguia observar tudo que estava vindo ao encontro da cidade. Era uma porta que ficava tão estrategicamente elaborada, projetada, que cada homem não precisava ser um soldado, não precisava ser um rei, mas quando ele colocava os pés na muralha, ali na porta, ele olhava dizendo assim: está vendo perigo, está vindo o inimigo para tentar nos derrubar, está vindo alguém para tentar nos impedir. Qualquer pessoa que colocava o pé naquela porta, ele tinha visão, ele conseguia identificar o que estava acontecendo. E o Senhor também está dizendo para nós: ei, nós temos que ter a visão de identificar quando um problema está chegando. Não, pastor, isso é problema do obreiro, isso é problema do dirigente, isso é problema daquele que está na frente. O Senhor está dizendo: não, qualquer um de nós temos que ter a capacidade de enxergar o problema chegando ao longe e dizer: ei, vamos militar porque o problema está chegando, vamos se posicionar porque a investida está chegando contra as nossas vidas. Indo mais um pouco no texto, e dizia que essa porta dos cavalos era onde passavam os soldados para a batalha, porque o palácio e o templo ficava próximo à entrada. E nós sabemos que todas as carruagens de batalha, soldados, carros de batalha, eles ficavam ali no palácio, ficava guardado ali no palácio real. Então ali prontificamente falava sobre as portas do cavalo, aonde dizia assim: quando o rei dava uma ordem para a guerra, era dali que partia a ordem. Quando o rei dizia para os soldados, mandava um mensageiro dizer para os soldados: retorne para casa, era dali que tinha que passar a ordem de um lado para o outro. Era ali o comando do rei. Quando as pessoas iam adorar a Deus ou ia ter algum propósito com o rei, tinha que passar nas portas do cavalo, que significava ali autoridade, significava luta, significava perseverança, significava persistência na presença do Senhor. E era por ali que passava ali, você vai ver, mercadorias. Era por ali que passavam os mercadores ali trazendo cargas de suprimento para a cidade de Jerusalém. Era por ali que passava as pessoas que iam apresentar algo para o rei, que iam apresentar algo ao templo do Senhor. Era por ali que passava. Eu fiz algumas anotações, eu não vou conseguir ler não, mas vamos ler. Trazendo para nós, o cavalo é um símbolo bíblico para a força e coragem. Porque o cavalo, ele não teme a guerra, ele corre resoluto para a batalha. Você vai entender que o cavalo, ele é valente. Você que teve a oportunidade de andar de cavalo, é gostoso, coisa maravilhosa, né? Mas toda vez que você vai montar no cavalo, aquele que é dono, ele fala para você: não demonstre medo, porque se você demonstrar medo, ele te derruba. Não demonstre medo, porque o cavalo, irmãos, ele é astuto, ele é sagaz. O cavalo acuado, ele é capaz de derrubar muita coisa. Integralmente falando, ele não foi planejado para a batalha, mas quando ele é treinado, ele consegue. As forças policiais, quando precisa dispersar multidões, ele usa o quê? A cavalaria. Então nós entendemos que o cavalo, ele é imponente, ele é um animal forte, ele é um animal robusto, que quando ele é treinado para a batalha, ele vai incessantemente, ele olha para o perigo, mas ele não recua, ele não retrocede, ele continua. Era isso o propósito da palavra do Senhor para nós nessa noite,
E nós vamos ver que quando o rei delegava uma ordem para o seu exército, que quando ele saía para a batalha, eles ali montavam seus cavalos, eles ali selavam seus cavalos, eles ali colocavam a carruagem que sejam os carros de batalha, e saía imponentes batendo seus cascos na cidade para ir pelejar, para poder ir para a batalha. Porque o rei entendia, nós não podemos colocar um touro, porque o touro é lento, o touro é forte, mas o touro é lento. O rei dizendo, nós não podemos colocar aqui nenhum outro tipo de animal, porque ele pode ter força, mas é lento. Mas nós colocamos aquilo que tem virilidade, aquilo que tem força, para poder sair para a batalha. Correndo outro texto aqui, nós devemos entender que na restauração das portas do cavalo, o Senhor está liberando sobre as nossas vidas a força do Senhor sobre as nossas vidas. Na restauração das portas do cavalo, o Senhor está liberando força do seu povo e do seu ministério, que vem para fazer frente ao exército do mal. O Senhor está liberando forças para nós, para combatermos o inimigo que está vindo pelejar contra as nossas vidas, que está vindo pelejar contra a igreja do Senhor, que está vindo pelejar contra a casa do Senhor, contra a nossa família. E esse é o propósito dessa restauração. Nós vamos ler no livro de Joel, capítulo 2, se você quiser anotar, versículo 4 e 5, que diz assim: ele se parece com cavalos e ataca como cavaleiros, com um ruído semelhante ao de carruagens. Ele salta sobre o topo das montanhas como chamas crepitantes, devoradoras de retolhos, como uma horda poderosa em ordem da batalha. Se tipificando aqui sobre o cavalo a sua força, nós vamos ver que quando nós abrimos o Apocalipse, a Bíblia vai falar para nós sobre os cavaleiros que descem. Tem o cavaleiro preto, cavaleiro branco, cavaleiro amarelo que desce. É uma ordem de Deus dizendo assim, porque é batalha, é aquele que não vai recuar, é aquele que não vai retroceder, mediante ao medo, mediante aquilo que possa se levantar contra a sua vida. Salomão escreve em Provérbios capítulo 21, versículo 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Indo mais um pouquinho no texto aqui, irmãos, sobre a restauração das portas do cavalo. Voltando um pouquinho, o porquê disso? Porque nós vamos entender que quando o povo de Deus se desvia da presença do Senhor, eles passam a adorar o Deus Sol, Deus do Egito, podemos dizer dessa maneira, e ali eles constroem estatuetas de cavalo na porta daquele ambiente, para adoração a um Deus que não podia fazer nada, para adoração a um Deus que não podia expressar nenhum tipo de sentimento. E por isso aí então que se denomina por muitas vezes, por muitas coisas, a porta dos cavalos, que significa para nós forças. Mas vamos aplicar um pouquinho aqui, irmãos, não vou me delongar, vamos aplicar só mais um pouquinho aqui. Nós entendemos que quando Neemias e o povo, eles olham na direção das portas do cavalo, que de lá eles conseguem identificar o problema a qual está chegando. De lá eles conseguem identificar as adversidades aonde estão chegando. O Senhor hoje nos convoca o quê? Para um momento de observação, para um momento de nós se levantarmos na presença dEle, de levantarmos, seja aqui na igreja, seja no departamento a qual você está inserido, eu não sei, ou seja, dentro da tua casa, procurar onde está a porta dos cavalos e olhar o que está chegando em direção à sua vida e que nós não estamos movimentando para fazer nada. É o momento que nós temos que observar o que está acontecendo, porque a Bíblia fala para nós que o mal sem causa, ele não vem. E se nós não aprendermos a identificar o mal que está chegando sobre as nossas vidas, nós vamos sempre ser derrotados. Eu me lembro bem, todas as vezes que eu trabalho de moto, vou de manhã trabalhar de moto, e às vezes eu esqueço de olhar na previsão do tempo. Todo dia eu dou uma olhada lá, todo dia eu dou uma olhada para ver se vai chover, se não vai chover.
E a capa de chuva é pesada na moto, a mochila fica pesada. E às vezes eu carrego lá 15, 20 dias a capa de chuva dentro da mochila. E aquilo pesa, aquilo incomoda. Aí no dia que eu tiro, o que acontece? Chove. E justamente na hora que eu estou vindo para casa. Aí você fala, capa para quê, né? Você está entendendo o que Deus está falando? Não adianta orar um dia inteiro. Não adianta jejuar um mês inteiro, se na hora que precisa nós estamos despreparados. Não adianta nós consagrarmos 24 horas por dia, mas se num minuto que a gente precisa, nós estamos desguarnecidos. Aí às vezes até a esposa fala, mas carrega o tempo todo na mochila. Eu falei, porque não é você que está carregando o peso, sou eu. Mas o Senhor está dizendo para nós, aqui, vamos um pouquinho para o texto. Livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que Deus está dizendo para nós? O dia que você for para o culto, você pega a armadura e vai para o culto que vai ter retaliação. É Deus dizendo para nós, olha, o dia que você for orar na casa de alguém, você pega a armadura que está pendurada no guarda-roupa e vai para a casa da pessoa orar. É isso que Deus está dizendo? Deus está dizendo para nós, revista de toda a armadura de Deus, para que se vier ali um momento de fragilidade, você está preparado, para que se vier o dia, o mal, você está preparado. Não adianta crente pegar a armadura, guardar dentro do guarda-roupa, e o inimigo está minando cada vez mais a nossa vida, o inimigo está ganhando território cada vez mais sobre a nossa vida. Alamá, xaramaya, subicalavácia. Finalizar aqui, irmãos, não vou demorar. Hoje o Senhor está nos chamando a um momento de observação. Sabe por quê? Aprenda algo. Você um dia já teve desempregado na sua vida, não teve? Sim ou não? Eu já tive. Coisa mais frustrante que tem. A maior frustração que tem é você sair para procurar um emprego com esperança e voltar para casa desempregados. Ei, a maior frustração com o exército é sair para a batalha e voltar derrotados. Até quando nós vamos ser derrotados? Até quando, irmãos? Porque isso aqui não está falando de luta carnal, é luta espiritual. É espiritual que Deus está falando aqui. As portas do cavalo significam no mundo espiritual. Mas até quando nós vamos permitir o mundo espiritual nos derrotar? Até quando, irmãos, nós vamos levantar um propósito? Aprenda isso. Até quando nós vamos começar algo e nós não vamos conseguir terminar? O que se fala por reforma? Reforma é você pegar algo que existe, é você quebrar, é você descascar algo que existe, é você começar a trabalhar naquilo que existe, mas é você terminar aquilo que você começou. Reforma não é algo inacabado. Reforma não é você pegar uma parede dessa, pintar lá de vermelho e deixar somente aquele canto e aqui ficar tudo branco. Porque a primeira coisa que você bateu o portão lá na porta, estranho que ficou a igreja só um lado vermelho, será que tem algum significado? É ou não é verdade? Então hoje o Senhor está dizendo para nós, ei, é o momento que Deus está dizendo, ei, se levante na minha presença. É hoje que o Senhor está dizendo, ei, deixa para mim sobre o seu fardo. Chega até a minha presença, porque hoje o Senhor está dando força espiritual para nós. O Senhor hoje está mostrando assim, você está reformando a porta dos cavalos, para você poder olhar e dizer para o inimigo, ei, agora eu sei aonde você está, na minha vida você não vai mais me pegar desprevenido, na minha família você não vai mais me pegar despreparado, porque o Senhor me levantou como um povo forte nessa batalha. Eu não saio mais para perder, mas eu saio para voltar vitorioso, eu saio para voltar cantando o hino da vitória.
Aravaia, Saramaia. Porque eu falo, irmãos, nós estamos vivendo uma geração de crentes frustrados. Nós estamos vivendo uma geração de crente frustrado, aonde ele ora e o negócio dá errado, ele desiste. Nós estamos vivendo uma geração de crentes frustrados na casa do Senhor, aonde as pessoas, ele começa algo, mas ele não consegue nunca terminar. Parece que é um círculo vicioso, ó. É ou não é verdade? Ele fica, está há anos nesse círculo vicioso, mas o Senhor está dizendo: ei, hoje eu vim levantar um exército de batalha. Não é mais para ficar rodando em círculo, não, mas é para pelejar no meu propósito, é para poder caminhar na minha presença, é para quebrar aquilo que está estagnado sobre as nossas vidas. É para esse propósito que o Senhor está nos chamando para uma reforma nesta noite. Será que você pode olhar para si mesmo, para a sua história, para o seu ministério, para a sua família e dizer: Deus, eu tentei reformar por muitas das vezes, mas eu parei. Eu tentei por muitas das vezes, Senhor, dar um passo, mas eu não consegui. Mas eu creio que dessa vez essa reforma ela vai sair do papel. Eu tomo posse nesta noite, Senhor, que essa reforma ela não vai parar onde está, mas ela vai sair do papel. Eu vou continuar, Senhor, eu vou conseguir terminar aquilo que o Senhor confiou na minha mão, aquilo que eu depositei nas mãos do Senhor. Eu também vou conseguir concluir aquilo que o Senhor tem confiado sobre a minha vida. Isso é reforma, irmãos. É o Senhor nos dando um novo ânimo, refrigério nesta noite. Sabe por quê? A hora que Neemias olha para tudo aquilo, se ele fala assim: eu vou voltar lá dentro do palácio, lá eu tenho casa, tenho comida, eu tenho roupa, lá eu tenho proteção, eu tenho tudo. Mas Neemias fala assim: Deus não me chamou para ficar lá no comodismo, mas Deus me chamou para levantar esse povo novamente. Neemias poderia muito bem olhar para toda aquela estrutura que nem fala no capítulo 2, que ele vai, ele pega o seu animal, ele vai de um lado para o outro, ele olha e poderia dizer assim: não falei nada para ninguém, é daqui mesmo que eu vou voltar para casa, vou deixar isso para lá, não quero. Mas Neemias coloca no seu próprio coração dizendo: eu vou colocar isso de pé novamente, porque o Senhor me confiou. E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, bata no peito, fala assim: eu vou colocar minha família de pé novamente. Ei, bata no peito e diga nesta noite assim num propósito assim: ei, eu vou colocar o meu casamento de pé novamente. A minha casa vai voltar a ser de pé novamente. Os meus sonhos vai ficar de pé novamente. Senhor, eu olho, não tem condição, está difícil, mas eu vou voltar a colocar de pé novamente, porque o Senhor me incomodou aonde eu estava, me tirou, me fez chegar aqui para restaurar, Senhor. Não foi para voltar para trás, mas o Senhor me colocou de pé para restaurar. Então me ajuda, Deus, segura na minha mão, porque sozinho eu não vou conseguir, mas eu vou ver as portas colocadas no seu devido lugar. Maravilhoso Deus, todo-poderoso. E sabe o que é o mais importante? Que Neemias, quando ele delega essas atividades, chega no versículo de número 28, a Bíblia vai falar que os sacerdotes começam a pôr a mão na massa. Quem eram os sacerdotes, nós entendemos, era o líder espiritual. Quem era o sacerdote? Era aquele que representava Deus ao povo e o povo a Deus. Quem era o sacerdote? Aquele que tinha responsabilidade espiritual para com o povo. Mas saiba de uma coisa: não é porque eu sou sacerdote que eu não vou trabalhar. Não é porque eu sou sacerdote que eu não vou ver a necessidade, eu vou ficar de braços cruzados. Sabe por quê? Aprenda isso. Cada um construiu de frente a sua própria casa. Cada um restaurou as portas e o muro de frente à sua própria casa. Se der ruim, qual era a casa que ia ser invadida?
se a muralha não fosse erguida ali corretamente, se as portas não fossem restauradas corretamente, qual eram as casas que seriam invadidas? Então o Senhor chamou nós, sacerdotes do nosso lar. O Senhor chamou nós, que estamos na responsabilidade de trazer a restauração para esse ambiente. Aprenda isso. O sacerdote não tinha que trabalhar com nada disso, mas ele fala, mas eu vou me colocar na brecha, Neemias, e vou trabalhar. Eu vou fazer. Então nós, sacerdotes que estamos aqui nesta noite, sacerdote do lar, o Senhor está dizendo, não era a sua função, mas deixa a sua função de lado e vai trabalhar naquilo que precisa ser restaurado. Porque o sacerdote tinha ali, quem sabe, dizendo para Neemias, Neemias, enquanto vocês estão restaurando aqui, nós vamos estar oferecendo sacrifício para Deus abençoar a gente, tá, Neemias? Enquanto, Neemias, vocês estão batendo colher, batendo martelo, talhadeira, batendo prego, parafuso, nós vamos estar de joelho dobrado. Mas o sacerdote fala, Neemias, não é tempo para isso. Que para primeiro nós apresentarmos algo para Deus, tem que estar tudo restaurado, aleluia. O sacerdote começa a dizer para Neemias, não adianta a gente querer ofertar algo para Deus, se tem algo em ruína nesse ambiente. É Deus dizendo para nós, não adianta querer dar glória a Deus, se tem algo que precisa ser restaurado. Não adianta querer cantar bonito, se tem algo que precisa ser restaurado. Não adianta querer pregar bonito, se tem algo que precisa ser restaurado nesta noite. É Deus dizendo para nós, pastor, mas eu canto, eu toco, eu prego, mas Deus está dizendo, mas repara, não adianta o sacerdote dizer, Neemias, nós vamos oferecer, mas tem algo destruído que precisa ser restaurado. Aprenda algo nesta noite, não adianta vir para a igreja, não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta tocar, se tem algo destruído dentro da tua casa, restaura lá primeiro, e depois vem ofertar para Deus nesta noite. Sabe por quê? Porque eu venho, eu ofereço, eu oferto, mas eu quando chego em casa, as portas não estão no lugar. Eu venho, eu canto, eu prego, eu louvo, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, mas quando eu chego em casa, as muralhas não estão no lugar. Adianta alguma coisa? Adianta algum propósito? Então nessa noite o Senhor está dizendo para nós, sacerdotes do nosso lar, sacerdotes da nossa família, antes de chegar na presença do Senhor, primeiro restaura o que precisa ser restaurado e depois vem oferecer algo para Deus. Primeiro conserta o que precisa ser consertado e depois vem oferecer algo para Deus. Aí depois fica assim, não está dando nada certo, tudo que eu estou tentando, o inimigo está frustrando, as portas estão derrubadas, meu querido, a muralha não está edificada, mas o Senhor dizendo para nós, primeiro restaura, e depois o Senhor vai ter o prazer de receber o que nós temos. Não foi isso que aconteceu no livro de Crônicas? Que depois que fizeram o templo do Senhor, acabando Salomão de orar, desceu a glória do Senhor e encheu toda a casa. Porque primeiro havia construído, colocado tudo no seu devido lugar, e depois que estava tudo pronto, Salomão foi orar a Deus, dizendo, Senhor, e aí? Está do jeito que o Senhor gosta? Está do jeito que o Senhor pediu? Você está entendendo o que Salomão foi fazer? Senhor, olha aqui, é esse jeito que o Senhor queria a planta aqui mesmo, se não for a gente muda. Aí Salomão começa a dizer, é desse jeito que o Senhor queria a iluminação do templo, se não for a gente troca agora. E depois que Deus dá o ok para Salomão, ele fala assim, agora eu vou buscar as coisas do alto, porque eu já reparei as coisas daqui de baixo. E a Bíblia fala que quando Salomão começa a orar,
desce a glória do Senhor. Posso ser enfático com você nesta noite? Você me permite? Se você não permitir, eu vou ser do mesmo jeito, sem problema. Faz quanto tempo, honestamente falando, que você não sente a glória de Deus? Pastor, eu senti. Reflexo da glória de Deus. Aprenda isso. O que é reflexo? Alguém tem e reflete em mim. Você está do lado de alguém, não está? Com liberdade, chega nele e faz assim, ó. Chega nele. Faça, irmãos. Faça. No cabelo, seja no cangote, faça. Faça. Você sentiu algo? Sentiu ou não sentiu? Sentiu ou não sentiu, igreja? Sim ou não? Está nele ou está em você? Está nele ou está em você? Reflexo. Isso é reflexo. Alguém está com o cabelo cheiroso, mas você não lavou o cabelo hoje. Você está sentindo porque alguém tem do seu lado. Você está entendendo o que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente sente a glória, porque alguém que está do nosso lado tem. Porque alguém que sentou do nosso lado, passou o dia inteiro orando, clamando, buscando, e a glória de Deus está na vida dele, não está na minha. Mas Deus é tão misericordioso que me permite sentir a glória na vida dele. Mas o Senhor dizendo para nós, faz quanto tempo agora, honestamente, que você não sente a glória de Deus? Você e Deus. Faz quanto tempo que você não sente verdadeiramente aquela presença? Aquele coraçãozinho que vai ficando gelado, aquele tremor dentro do peito. Faz quanto tempo que nós não sentimos isso? Faz quanto tempo, igreja? É noite que o Senhor está dizendo, ei, é noite de reformar essa porta para que a minha glória possa descer em ti. É noite que o Senhor está liberando uma palavra profética aos nossos corações. É noite que o Senhor está liberando uma oportunidade de você dizer, eu não vou ser mais pego de surpresa não, pastor. A partir de hoje eu não vou ser mais pego de surpresa não, porque eu estou cansado de levantar e as coisas caírem. Eu estou cansado de ver os sonhos tomando forma, mas caindo. Mas o Senhor está dizendo, ei, nesta noite, reforma a porta da vigilância sobre a sua vida. Reforma essa porta, para que você possa entender que você não passa mais por ela para guerrear e voltar fracassado. Mas você passa por ela para guerrear e volta com a vitória para dentro do seu ambiente. E volta com a vitória para dentro da sua casa, do seu ministério. Esse é o propósito do Senhor para nós nesta noite. Sobre a porta dos cavalos, porta de vigilância, porta de força, de encorajamento. E nesta noite o Senhor está nos permitindo ter um encorajamento nesta noite. Nesta noite o Senhor está nos permitindo sermos encorajados pela tua presença. Sabe como que é isso? Juízes. A Bíblia fala que Gideão convoca 32 mil homens. E ele olha para os midianitas e fala assim, Senhor, não tem nem condição de eu guerrear contra esses homens. 32 mil, Senhor. O povo de midianitas são mais de 150 mil soldados, eu já estou no prejuízo há muito tempo. E Deus fala assim, tá bom, Gideão, manda lá embora mais um punhado. E resumindo a história, a Bíblia fala que fica 300 homens com Gideão. Não é isso? E chega um determinado momento que Gideão está ali com o seu companheiro. E Deus olha para Gideão dizendo, Senhor, mas como que vai ser a vitória? Deus fala para Gideão, você crê? Gideão fala, eu creio. O que Deus fala para Gideão? Vai lá no acampamento do inimigo. Se eu estou com medo de guerrear, eu vou no acampamento do inimigo fazer o que lá? Não foi isso? Gideão poderia dizer, Deus, se eu estou com medo de ir para a batalha com 32 mil, o Senhor me deixou com 300,
E o Senhor vai me dizer que eu tenho que ir lá no acampamento do inimigo? Gideão fala assim: o Senhor me encorajou, eu vou. E quando Gideão chega no acampamento do povo midianitas, por detrás de uma tenda, de uma barraca, ele vê um grupo de soldados, ou 2 soldados conversando, dizendo: tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei que de um morro, de uma colina, um pão de cevada corria. E quando esse pão descia a colina, ele batia em uma cabana, e essa cabana era derrubada. E Gideão entende: a vitória é nossa. Pão de cevada tipificava o povo de Deus que era agricultor, trabalhava na agricultura. A cabana significava o povo midianitas que eram nômades. E Deus olha para Gideão e fala assim: você com medo de vir aqui, Gideão? Eu já dei a vitória nas suas mãos. Hoje Deus está te dando para nós um encorajamento, dizendo assim: não se preocupe não, se levante. Se tiver que ir, pode ir, porque o Senhor vai te mostrar o que Ele vai fazer. Se tiver que chegar lá para ver o propósito de Deus, aprenda isso. Se tiver que ir lá para ver o propósito a qual Deus vai fazer, pode ir, porque Deus vai mostrar para você. Você vai voltar para o caminho de volta, contemplando e dando brado de vitórias ao nome do Senhor. Porque essa porta dos cavalos, em toda a Bíblia, nós vamos entender que significa força, encorajamento, luta, batalha, peleja. Mas nós aprendemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então fica com essa palavra nessa noite, mas restaura essa porta da sua vida. E se por todas essas sexta-feiras a qual você participou, dá tempo de você voltar para casa hoje e dizer: Deus, eu fui nas portas das ovelhas, mas eu não restaurei. Eu fui na porta do peixe, eu não restaurei. Mas o Senhor está dando a oportunidade de você hoje voltar para dentro da sua casa, para o seio da sua família e dizer: Deus, essa reforma ela começa hoje de uma vez por todas. E ela só vai acabar quando o Senhor determinar sobre a minha vida. Fico com essa palavra nesta noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.